Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. Cowboys trocam o chapéu pelo cap e vão à luta contra o nazismo. Ditador tenta conquistar o mundo, mas só consegue gargalhadas. E o homem que evitou que centenas de judeus morressem em campos de concentração. Neste segundo capítulo, Hollywood de uniforme. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Adolf Hitler começou a guerra através do rádio. E quem o enfrentou antes de todos foi o cinema de Hollywood. Os nazistas apostaram na delirante doutrinação da nação germânica, certos da sua superioridade. Sozinha, ela conquistaria o mundo. Os nazistas não contaram com o mundo, não contaram com a humanidade e a sua infinita capacidade de produzir aproximações. Empenhados em expulsar os indesejáveis, os nazistas esqueceram a resistência dos refugiados. O Nobel de Literatura Thomas Mann, um dos primeiros a deixar a Alemanha depois da ascensão de Hitler, disse: os nazistas queimaram os livros que nunca saberiam escrever. A Alemanha enxotou os seus escritores e artistas. Hollywood, a capital da fantasia, a fábrica do sonho americano, os acolheu de braços abertos e com eles construiu um formidável auditório mundial. Hollywood foi construída por uma comunidade de imigrantes e estes imigrantes perceberam o perigo antes dos seus estadistas. O representante da Warner na Alemanha, Joe Kaufman, foi morto por vândalos nazistas no pogrom da Noite dos Cristais, em 1938. Ano seguinte, Jack Warner começava a produzir filmes antinazistas que culminaram com Casablanca, a inesquecível combinação de romance e idealismo político. A mesma Noite de Cristais levou Charlie Chaplin a transformar o adorável vagabundo chamado Carlitos num militante humanitário. Hitler era um cinéfilo. Assistiu-o, ficou furioso, mas nada podia fazer, apesar do seu poderio militar. Seus histéricos discursos no rádio não chegavam ao mundo, ao contrário do discurso final de Chaplin, transformado num hino internacional da paz. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total e graças ao cinema. Hollywood não permitiu que os campos de extermínio, a solução final e o holocausto fossem encobertos pelas comemorações da vitória. Naquele momento, o cinema bélico deu lugar ao cinema atrocidade. Esta outra guerra talvez nunca saia de cartaz. Os nazistas sabiam que, além das medidas econômicas e militares para a retomada do poderio germânico, a propaganda também era fundamental. E nos cinemas, a tarefa de exaltar a pretensa superioridade ariana ficou por conta principalmente de Leni Riefenstahl. Ela queria ser atriz em Hollywood, não conseguiu, mas tornou-se a cineasta de Hitler, subordinada diretamente ao Führer. Seu fascismo era visual, plástico, mas impressionante. Na sua obsessão contra os judeus, o Reich também produziu alguns filmes antissemitas. Os principais foram O Judeu Sus e O Judeu Errante. O nazismo esvaziou o cinema, a literatura e as artes plásticas alemãs. Entre 1933 e 1939, o melhor das artes e da cultura germânica estava refugiado em Paris. E quando a França capitulou, mais de 1000 intelectuais foram transferidos para os Estados Unidos através dos Pirineus, graças ao trabalho de um bravo jornalista americano chamado Varian Fry, escolhido por Eleanor Roosevelt para esta tarefa. Neste período em que a literatura sofria, o cinema se expandiu. Nós podemos dizer que o cinema, para parafrasear uma frase conhecida,
o cinema é a literatura sob pressão, não é? E a literatura em si, ela tem o seu momento de desabrochar, ela não acontece sob comandos, né? O cinema é mais imediatista nesse sentido, né? Mesmo porque é uma indústria pesada, né? Ele tem estímulos e respostas mais rápidas. Daí que você vai ter esses casos, né, que a gente poderia rolar aqui, dezenas de casos de romances que foram escritos 30, 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial e que, no entanto, dão um retrato denso, né? Um retrato que faz as pessoas pensarem, talvez mais profundamente, que se tivessem lido simplesmente um texto durante a própria guerra. Hollywood declarou guerra contra Hitler muito antes da Casa Branca. A maioria dos produtores e patrões dos grandes estúdios eram imigrantes ou filhos de imigrantes judeus. E as ideias propagadas por Hitler, a partir da sua posse em 1933, os colocou em estado de alerta. Todos aqueles grandes homens, os chefes dos estúdios, eram de origem europeia, de formação europeia, muitos deles eram judeus, ou seja, muitos eram atilados, né, e antenados com o que estava acontecendo na Europa. Eles já temiam o nazismo, muito antes que o nazismo começasse a se tornar uma ameaça tão palpável. Eles já eram contra aquele isolacionismo americano, de não querer se intrometer numa guerra que durante os primeiros 2 anos e meio foi uma guerra absolutamente europeia, né, mas eles eram europeus, então eles estavam interessados, estavam gostando por lá. E eles faziam filmes que já, de certa maneira, tentavam estimular a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nessa época, antes de 1939, começaram a mexer com essa questão do patriotismo e da defesa da democracia, fazendo filmes de guerra no ambiente da Primeira Guerra Mundial, no ambiente da Guerra de 14-18. Sargento York, né? Um deles, o Sargento York, né, que era um pacifista, né, que tinha aquela decisão de não usar de armas, de não combater. E sendo um pacifista, ele acaba se convencendo de que em certas ocasiões, para salvar outras vidas, é preciso matar. Quer dizer, Sargento York foi um filme para tirar um pouco abater um pouco essa questão do pacifismo, né? Jack Warner, o caçula dos irmãos Warner, depois de saber que o seu representante na Alemanha tinha sido assassinado por vândalos nazistas, produziu um filme abertamente anti-hitlerista, Confissões de um Espião Nazista, que estreou 3 meses antes do início da guerra. Mitchell, yes, Hotel Atlanta. Hitler soube desse filme e ficou profundamente irritado, porque o filme acho que é de 39, alguma coisa. O filme é de 39. Exatamente. E os Estados Unidos tinham relações normais com a... Tinham relações tão normais que o Código de Produção, que é o sistema de censura interna, né, a censura combinada, digamos, autorregulatória dos grandes estúdios americanos, criou muito embaraço a colocação do selo de produção, a aprovação da exibição desse filme Confissões de Espião Nazista. Então, eu creio que era Joseph Brin, que era o manda-chuva da censura do Código de Produção, procurou aconselhar a Warner que eles poderiam perder mercado alemão, mercado na Europa, mercado na Alemanha, etc., com um filme dessa natureza, e que seria um erro até comercial para a própria Warner. E falou, mas os irmãos Warner bateram na mesa, o filme vai. A provocação era clara. O protagonista, Edward G. Robinson, era judeu e famoso por interpretar papéis de gangsters. Eles pegavam vários atores imigrantes, que tinham refugiados, e faziam um papel de nazista, mas assim, sublinhando, entendeu? A maldade. O von Stroheim adorava fazer nazista. Então isso era muito engraçado. E tinha atores que ficavam, por exemplo, o Conrad Veidt, que era alemão, veio, ele virou... Ele é até o Major Strasser do Casablanca. E tinha um ator chamado Martin Kozlek, que só ele fez 4 vezes o Goebbels.
Foi um período em que, por força da depressão, Hollywood, a Metro, etc., preferia fazer aquelas comédias escapistas, musicais, etc., mas a Warner sempre teve uma acentuada preocupação social. Começava a guerra aberta de Hollywood contra a suástica. Na linha de frente estavam refugiados alemães e austríacos como Fritz Lang, Otto Preminger, Robert Siodmak, Douglas Sirk, Michael Curtis e Fred Zinnemann. Outro grande nome desse período é Billy Wilder. Seu filme 5 Covas para o Egito tratava da guerra no deserto. Os aliados acabavam de desembarcar no norte da África e era preciso comemorar as primeiras vitórias contra os nazistas desde a queda da França. Carrascos Também Morrem foi um dos 2 filmes feitos imediatamente depois da destruição de Lídice, em represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich, o monstro de Praga, o homem que preparou a solução final. Foi a única produção de Hollywood que teve a colaboração de Bertolt Brecht, dirigido pelo grande Fritz Lang, e ganhou 3 Oscars. Houve um momento em que toda aquela gente, todos aqueles refugiados que tinham ido da Alemanha, da França, todos aqueles diretores, roteiristas, fotógrafos, etc., todos em Hollywood, né, começaram, né, um trabalho de conscientização de que estava ocorrendo realmente uma coisa incrível, horrível na Europa, né? E essa consciência foi se acentuando, né? O papel desses imigrantes europeus foi determinante. Um dos aspectos mais interessantes é que grandes diretores de Hollywood foram fazer a guerra como cinegrafistas, como documentaristas, e isso teve uma importância extraordinária. John Ford, por exemplo, chegou a ganhar um Oscar de documentário por um filme registrando a Batalha de Midway, né? E o Frank Capra também. Também. Eles marcaram o William Wyler, né? Digamos assim, o triunvirato grande de Hollywood, né? 3 grandes diretores daquela época: Capra, Ford e Wyler. Diretores, roteiristas, fotógrafos, atores, né? A legião era imensa. Marlene Dietrich, por exemplo, foi uma militante da causa antinazista em Hollywood, né? Hollywood se beneficiou muito, né, da vinda. Sem dúvida. Dos franceses foi o que eu mais amo de todos, que é o Jean Renoir, né? Que fez lá um filme maravilhoso chamado Amor à Terra, de Salzar, né, o sulista. No meu entender, o cinema americano é um cinema de imigração. Nunca é um cinema all-American. Ele é um cinema multiétnico, com uma influência muito grande dos estilos e das atmosferas dramáticas do cinema europeu. Mas não era apenas nos Estados Unidos que o cinema se transformara numa arma contra o fascismo. Mesmo sitiada pelos submarinos e massacrada pela aviação alemã, a Inglaterra manteve abertos os seus estúdios e as câmeras rodando com filmes de David Lean, Carol Reed e Noel Coward. John Grierson e o brasileiro Alberto Cavalcante intensificaram a produção de documentários com forte apelo social. E até Shakespeare entrou na guerra, convocado por Laurence Olivier. A grande sequência da Batalha Campal de Henrique V serviu como metáfora para guerras justas e nobres, tal como fez Sergei Eisenstein em Alexander Nevsky, sinfonia visual em cima da partitura de Sergei Prokofiev. Logo que a Rússia é invadida, a gente tem uma reunião por parte das agências que controlavam os grandes e pequenos estúdios cinematográficos e pedem para que jovens estudantes, cineastas já consagrados, façam pequenos filmes que expressem todo esse mal que está invadindo a nação. Então, se produz filmes hipernacionalistas e hiperrealistas. E esses filmes, apesar de ficcionais, eles vão ter uma estética documental.
eles faziam um cinema extremamente potente, né? E toda essa produção vai ser assumida como um cinema de guerra. You must remember this. A Suécia era um país neutro, mas a sueca Ingrid Bergman jamais vacilou em abraçar a causa a favor dos aliados contra o nazismo. Seu quinto filme em Hollywood colocou-a na linha de frente, no papel de uma refugiada norueguesa que foge dos alemães em Paris e refugia-se em Casablanca, onde vive um triângulo amoroso com o solitário idealista americano interpretado por Humphrey Bogart e o seu marido, líder da resistência tcheca, interpretado por Paul Ehrlich. Um ano depois, em 1943, a doce Ingrid Bergman fez o papel de Maria, a espanhola que se junta aos guerrilheiros antifascistas e se apaixona pelo idealista americano interpretado por Gary Cooper. Terminada a guerra, em 1948, Ingrid Bergman continua envolvida no conflito, desta vez em Arco do Triunfo, inspirado no livro de Erich Maria Remarque, o grande escritor pacifista. Em preto e branco, suave, porém arrebatadora, Ingrid Bergman foi a paixão de muitos adolescentes dos anos 40 que jamais a esqueceram, inclusive eu. Muito mais que um romance protagonizado por Bogart e Bergman, Casablanca nos remete à atmosfera de tensão e medo da Segunda Guerra Mundial, em meio à cidade marroquina dominada pelos franceses colaboracionistas. A história vai do antigo amor que ainda une os protagonistas ao ódio entre franceses e alemães. Um filme cultuado e adorado por legiões de fãs até hoje. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. O filme foi feito hoje de um jeito que a gente quase não acredita, né? O filme ia sendo escrito à noite e filmado no dia seguinte, o elenco foi mudando continuamente em relação ao que era. Teve um momento, por exemplo, que o papel do Humphrey Bogart, o protagonista, o Rick, ia ser feito pelo Ronald Reagan, por exemplo. Agora, consegue imaginar o Ronald Reagan fazendo aquele herói? O filme não ia ter a empatia que ele adquiriu, né? Você pega aquela sequência do Casablanca, do cara começar a cantar o Rostbesser, é uma série que não existe. Aquilo eles mandavam prender todo mundo, não tem problema. A história é toda implausível, escrita diariamente, a produção é inteiramente louca, mas aquilo torna-se verossímil. O cinema, você fica a magia do cinema é tornar o impossível possível. Exatamente. Foram rodados 2 finais. Ah, é? O primeiro final, no primeiro final, o bravo líder da resistência, interpretado pelo Paul Henry, né? Laszlo, ele abria a mão da Ingrid Bergman, né? Da Ilse, né? Ele abria a mão e embarcava para Lisboa sozinho. Aí o Michael Curtiz mandou rodar o segundo final. Esse final é o final que nós vemos na tela, né? O final que se eternizou. E na mesma hora ele mandou imprimir e é isso. Não tem a menor dúvida que seria esse final de renúncia, né? De renúncia. Só o fato de o casal não ficar unido, haver uma renúncia final, isso já era, digamos, uma grande novidade em Hollywood na época, né? Mas isso trouxe a guerra, que mostrou a guerra. Com certeza. A guerra não deixa o casal ser feliz. Não, com certeza. E ao mesmo tempo essa história de renúncia, ela vem carregada de códigos, assim, uma segunda chance, um valor da coragem, da integridade, da honra, né? Que sempre foram temas, digamos assim, clássicos da produção de Hollywood, né?
No próximo bloco, o desafio de traduzir nas telas toda a crueldade de Hitler e o personagem criado para ajudar a unir o Brasil e os Estados Unidos contra o nazismo. Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. Um ataque covarde à base havaiana de Pearl Harbor tirou os Estados Unidos do isolacionismo e empurrou o país para a guerra. Hollywood, que já criticava as forças do eixo, vestiu de vez o uniforme e foi à luta. Quando eles entraram direto na guerra, você pega um filme como, sei lá, Águia Americana, do Howard Hawks, você olha e parece filme de propaganda mesmo. Você tem aquele discurso, eles começaram a homenagear. E aí, para levantar o moral das tropas, né, você teve filmes sobre os Marines, sobre os fuzileiros navais, você teve até filmes sobre enfermeira, a Legião Branca. Era um filme sobre as enfermeiras. Então eles pegaram todos os segmentos envolvidos na guerra e fizeram um filme sobre eles. Entre 1942 e 1944, foram produzidos 375 filmes relacionados com a guerra, o nazifascismo e a luta contra o imperialismo japonês. Das telas saía o estímulo para lutar pela liberdade. Histórias que atingiram em cheio tanto os adultos como as crianças. Eu fiquei tão, sei lá, entusiasmado com aquilo, né? Que comecei nos meus brinquedos solitários, comecei a matar japonês e alemão, né? E tanto que até chegaram a me levar ao médico uma vez, porque eu estava excitado demais com a guerra, com aquela... e os meus brinquedos, né? Matando japonês e alemão demais, então me levaram para o médico. Neurose de guerra. Neurose de guerra, fui um neurótico de guerra. E tinha todos aqueles brinquedos, né? Tinha metralhadora, tinha pistola 45, né? Que eram bem realistas, né? E também usava todos as armas, né? Inclusive granadas imaginárias. Eu sei que eu matava milhares de japoneses e alemães por dia, né? Foi a minha contribuição ao esforço de guerra americano. Eu me lembro de Passagem para Marsella. Era um filme com Humphrey Bogart, né? Também. E era sobre... se passava na França e era sobre a resistência, né? Dos franceses contra o nazismo. E Humphrey Bogart estava lá, claro, como herói, né? E tem uma cena de um jovem adolescente, né, que é atingido por balas alemãs e morre gritando Vive la France, né? E a gente chorava, né? Era uma coisa assim, aqueles filmes tinham a capacidade de mobilizar, né, o nosso sentimento, que era, em parte, um sentimento nacionalista. Depois teve os filmes voltados para como é que é acompanhar a guerra não estando lá. Então as famílias que ficaram. Você tem Desde que Partiste, que é um filme fundamental na guerra. Né? Você tem, na Inglaterra, a Resistência tem lá Grey Garson, Mrs. Miniver, né? A Rosa do Que é uma beleza. É uma beleza. Might lead the old German Air Force straight to this house. Well, it was lucky it was just you, Mr. Foley. Yes, indeed, ma'am. A guerra foi ganha no escurinho do cinema? Honestamente, eu acho que a gente pode dizer que sim. Que a partir do momento em que Hollywood realmente tomou peito nessa guerra e começou a produzir filmes e começou a movimentar a consciência do espectador em torno do que ocorria na Europa e na Ásia, houve uma mudança de mentalidade e sim, né? Pode não ter ganhado lá no limite, mas foi uma batalha decisiva, com certeza. Nesse esforço de guerra, você tinha também o bônus de guerra, que os atores iam vender, né, bônus de guerra. Você teve as excursões, os turnês. Parece que o Bob Hope liderou o principal líder do torneio. Ele teve um mês que ele fez mais 50 turnês pelo mundo inteiro, levava todo mundo. E tem uma coisa maravilhosa, que é a ideia que o John Garfield, o ator, teve de criar uma cantina de Hollywood. Isso é interessante. Chama-se Hollywood Cantina, aqui chamou Um Sonho de Hollywood. A ideia era o seguinte: nós precisamos ter encontros periódicos, os soldados precisam se sentir, sabe, motivados, eles acabar com essa barreira assim, o astro de Hollywood, né, os ídolos deles, eles precisam conhecer a gente. Aí a Bette Davis falou com a Bette Davis, que era uma pessoa muito, né, engajadíssima, ela alugou uma cavalariça, encontrou uma cavalariça lá no Cahuenga Boulevard, em Los Angeles. Eles iam para lá, os pracinhas americanos, os GI, eles iam para lá
eles eram atendidos pela Bette Davis, era servido jantar, os atores lavavam pratos. Então era aquela mistura, entendeu? Aquele congraçamento. E isso tudo está reproduzido num filme, Um Sonho de Hollywood, que é Hollywood Canteen, que os caras chegam assim, vem cá, você está dançando com a Joan Crawford, assim, poxa, você parece a dessa com a Joan Crawford. Aí ela diz assim, não olhe para mim agora não, mas eu vou dizer um segredo, eu sou a Joan Crawford. Aí ele desmaia. E os atores foram convocados. James Stewart teve que fazer 3 meses para engordar um pouco, porque ele estava fora do peso, ele não tinha peso para ser militar. Então ele engordou, foi ser militar. O Clark Gable, o William Holden, tudo foi soldado, viraram soldado. E o Henry Fonda queria, mas o Hobie Wallace lá no Oceanic, um deles, um produtor, assim, você não pode ir não, porque você é o nosso esforço de guerra. Você tem que começar um filme agora, então não pode ir. Ele ficou chateado de não ir para a guerra. Vários atores importantes americanos, como John Wayne, Errol Flynn e outros, nunca botaram um uniforme na vida e se caracterizaram como os grandes heróis dos filmes americanos de guerra, né? Sendo que, na verdade, nunca deram um tiro na vida real. A Rússia perdeu dezenas de milhões de pessoas e ninguém sabe disso, o povo não sabe disso, só sabem que o John Wayne e o Errol Flynn mataram milhões de alemães, sendo que na vida real não mataram nenhum. Depois da catástrofe de Pearl Harbor, o presidente Roosevelt declarou imediatamente guerra ao Japão e, por extensão, guerra aos países do eixo. Mas teve um trabalho político muito complicado de convencer a direita e até os conservadores americanos de considerar os russos, os comunistas russos, como aliados. Por isso, Roosevelt pessoalmente pediu aos irmãos Warner que produzissem um filme para fazer a aproximação, para tornar simpático, palatável o que tinha acontecido na União Soviética. E pediu que se adaptasse o livro Missão em Moscou, do ex-embaixador americano na União Soviética. E Michael Curtis, o mesmo diretor de Casablanca, no ano seguinte, estava preparando esse documentário ficcional, muito ingênuo, mentiroso. A crítica, evidentemente, abominou, porque era inverídico, mas o público gostou de ter aqueles russos do seu lado. No mesmo ano de Missão em Moscou, Hollywood produziu mais 3 filmes sobre os soviéticos, sobre os russos, tentando sempre a aproximação. Mas o que fez mais sucesso e ficou marcado, não tanto quanto Casablanca, mas foi Canção da Rússia. Um filme que teve como intérpretes o Robert Taylor, o galã famoso, Susan Peters, muito bonita, mas mais importante do que o casal foi a música do Tchaikovsky. Que são filmes ridículos. Missão na Rússia, você tem Canção da Rússia, você tem aquele filme da Lina Rama que fez o roteiro Estrela do Norte, e que os camponeses, a Rússia é uma maravilha, todo mundo cantando. Parece, olha, se o Stalin não teria feito aquele filme tão russo. O cinema foi fundamental também na busca por aliados, e o Brasil estava na lista. O governo Vargas ainda flertava com o eixo. O objetivo da política de boa vizinhança era aumentar a simpatia dos brasileiros pelos americanos. Artistas passaram a visitar o Brasil, como Lana Turner e Tyrone Power, além de diretores como John Ford e Orson Welles. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse esforço, não é? De levar para a opinião pública brasileira todo aquele mundo, não é? O mundo democrático, o mundo contra o eixo, contra o racismo e assim. Como foi? Olha, Diniz, foi muito forte em São Paulo. Já era forte nos anos 30, inclusive quando se construiu a chamada Cinelândia Paulista, as grandes salas de cinema no centro, que eram templos, o cinema se tornou um hábito do paulistano. E com o início da guerra isso ficou muito forte, porque inclusive Hollywood nesses anos, 38, 39, 40, produziu muito são centenas de filmes, quer dizer. E esses filmes chegavam aqui. Agora, esses filmes, claro, difundiam a causa aliada da democracia, o American Way of Life, ideais de beleza, de consumo, todo o glamour.
Walt Disney talvez tenha sido o maior símbolo desta estratégia idealizada pelo então diretor do Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos, Nelson Rockefeller. Aqui, Disney criou o personagem Zé Carioca, que logo ganharia 2 filmes, Alô Amigos e Tri Caballeros, que no Brasil ganhou o título de Você Já Foi à Bahia? Quem quer meus quindim comprar? Tá quentinho, minha gente, é o quindim, O Office of Coordination, que era do Rockefeller, chegou a ter mais de 1000 funcionários, trabalhou com mais de 20 países. Era a luta contra o eixo, a causa democrática e o American Way of Life, entendido como um consumo ideais de padrões estética, quer dizer, as mulheres obviamente se identificavam com as atrizes, os homens com, né, quer dizer, isso foi muito forte. Não podemos esquecer da pequena notável, Carmen Miranda, que já fazia grande sucesso na América, também foi convocada para demonstrar a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Carmen Miranda não teve nada a ver com a política da boa vizinhança. A Carmen, como todos os seus colegas de trabalho, ela cansou de cantar em quartel, em navio, submarino, mas não foi nada, sabe, que é uma coisa do Brasil com os Estados Unidos. Não, apenas ela estava lá como todos os artistas americanos, não importava de que origem fossem, fizeram parte desse esforço de guerra. Carmen Miranda foi contratada no Brasil para ir para os Estados Unidos, para trabalhar numa comédia musical na Broadway por um empresário teatral chamado Schubert, e embarcou, isso no Carnaval de 1939, embarcou em maio desse mesmo ano de 1939, 7 ou 8 meses antes do começo da Segunda Guerra, 2 anos e meio antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Ou seja, a Carmen foi contratada apenas por causa do seu grande talento e pelas possibilidades comerciais que o empresário teatral Lee Schubert viu naquela figura dela. Ele achava que ela ia chegar no palco da Broadway e ia arrasar como de fato arrasou. E o cinema também quis que a Carmen aparecesse nos seus filmes. No final daquele ano de 1939, a Fox contratou a Carmen para fazer uma aparição num filme que se chamou Down Argentina Way, no Brasil se chamaria Serenata Tropical. A Carmen apresentou 3 números musicais no filme e foi realmente um arraso, uma espetacular, quer dizer, todo mundo adorou. Ela então foi contratada pela Fox para fazer mais filmes e 2 anos depois disso, já em 41, é que ela finalmente se mudou para Los Angeles, onde começou uma carreira já regular no cinema. O mundo do cinema sabe que o riso é uma poderosa arma. E por mais trágica que seja a situação, a ironia sempre tem lugar. Foram várias as comédias que se utilizaram da Segunda Guerra como pano de fundo. É o caso de Ser ou Não Ser, de Ernst Lubitsch, com Greta Garbo, filme produzido ainda em 42. Apesar da leveza desse humor, esse filme é considerado incômodo pelos americanos, pelos exibidores, pelos distribuidores. Então, porque era muito inteligente? Não, porque ele mexia com Hitler. Os americanos tinham aquele interesse de mercado, né? Interesse de mercado na Europa. E não via a possibilidade de entrada na guerra. Porém, um dos exemplos mais líricos de humor na guerra é o filme italiano A Vida é Bela, que consegue levar o riso para um dos cenários mais lúgubres da história da humanidade, um campo de concentração nazista. A atuação de Roberto Benigni lhe rendeu o Oscar de melhor ator em 1998. No Brasil, das chanchadas, a guerra também esteve presente. Samba em Berlim, de 43, e Berlim na Batucada, do ano seguinte, satirizavam a política de boa vizinhança adotada pelo governo americano. Mas a gozação só podia ser levada até certo ponto. O número musical com Virginia Lane, em frente a caricaturas feitas por Nassara, de Hitler e Stalin, foi censurado pelo Estado Novo. Nos grandes musicais de Hollywood, as fardas passaram a ser parte obrigatória do figurino. Filmes como Marujos do Amor, com Gene Kelly e Frank Sinatra, se tornaram clássicos.
Neste último, numa cena antológica, Gene Kelly faz dupla com o ratinho Jerry. Valia tudo no combate às forças do eixo e principalmente no enfrentamento ao seu maior símbolo, Adolf Hitler. Charlie Chaplin foi o primeiro a fazer a caricatura do Hitler. Mas o demônio com o rosto humano fascinou muitos cineastas, sobretudo muitos atores. O primeiro deles foi o filme de Hitler Gang, a gangue de Hitler, com Robert Watson. Mas seguiram-se muitos outros, e mais recentemente, grandes atores como Alec Guinness, Anthony Hopkins, fizeram filmes inesquecíveis, suas visões particulares da besta humana. O mais importante, o mais recente, o mais demoníaco, foi Bruno Ganz, em A Queda. Uma representação extraordinária da mistura do diabo com o homem, da humanização da besta, a bestificação do ser humano. Muitos protestaram, muitos não quiseram que Hitler fosse humanizado, mas foi indispensável. Foi indispensável que aparecesse Hitler, todos o vissem, ainda que interpretado por um grande ator, para que ele não fosse nunca mais esquecido. Depois do intervalo, o cinema mostra ao mundo o horror do Holocausto e a genialidade de Charlie Chaplin e o seu grande ditador. Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. A Segunda Guerra terminou em 1945 com a rendição japonesa, mas nas telas dos cinemas a guerra ainda estava viva. Foram centenas de filmes sobre o tema e muitos outros ainda estão por vir. Já se vão mais de 70 anos desde que os primeiros filmes começaram a tratar do nazismo, porém o tema parece inesgotável. Filmes sobre grandes batalhas, sobre figuras que se tornaram lendárias como o General Patton ou sobre soldados anônimos que se arriscaram no front em missões que pareciam impossíveis. A maioria desses filmes exalta a glória, a luta pelos ideais de liberdade, porém também houve cineastas que retrataram a dor e a crueldade de um conflito dessa escala. Canal do polonês Andrzej Wajda, filmado nos esgotos de Varsóvia, em 1957, foi um dos primeiros filmes a mostrar as atrocidades do nazismo. O diário de Anne Frank transformou a menina judia de apenas 13 anos em personagem mundial. Mais recentemente, em A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, outro grande personagem da vida real, o polonês Oskar Schindler, que salvou mais de 1000 judeus da morte em campos de concentração. Se eu soubesse o que estava acontecendo nos campos de concentração na Europa, eu não teria feito O Grande Ditador. Quem diz isso, no fim da guerra já, foi Charlie Chaplin, quando foi informado, como todo mundo, da extensão do Holocausto. Ninguém sabia do que estava acontecendo na sua verdadeira dimensão. Nem os próprios serviços secretos aliados conseguiam imaginar o que tinha realmente acontecido de macabro. E quem se confrontou
com essa realidade brutal, impensável, foi o comandante em chefe das Forças Armadas Aliadas na Europa, o general Dwight Eisenhower, Ike, conhecido como Ike, depois presidente dos Estados Unidos, que fez questão de visitar alguns campos de concentração do lado alemão, porque muitos eram em territórios ocupados. E o que ele viu foi terrível. Aquilo precisava ser visto, aquilo precisava ser documentado, aquilo precisava ser entranhado nas pessoas para que ninguém dissesse no futuro que o Holocausto não existiu. George Stevens foi um dos diretores que documentaram os campos. George Stevens. E isso fortaleceu nele o desejo, anos mais tarde, de fazer aquela versão de O Diário de Anne Frank, que ele fez em 59. Mas então, realmente, só com o final da guerra, a documentação dos campos, é que realmente o Holocausto virou, né, um escândalo mundial e as pessoas tomaram consciência da brutalidade do que havia ocorrido na Europa. Nesse filão, eu creio que eu destacaria naturalmente a lista de Schindler, do Spielberg. Destacaria O Pianista, de Polanski, entre as abordagens de maior nível cinematográfico e mais pungentes, mais dramáticas, mais certeiras, assim, ao coração das pessoas dos não intolerantes, né? Em meio a todos esses filmes já realizados sobre a Segunda Guerra Mundial, O Grande Ditador, de Charles Chaplin, talvez seja o mais emblemático de todos. Carlitos já havia conquistado o mundo com a sua pantomima, suas trapalhadas, seus gags hilariantes. Um clown do cinema mudo que, quando decidiu falar, expôs o monstro. A semelhança dos bigodes não foi casual. No início da sua carreira de agente provocador, Hitler queria alguma coisa no seu rosto que o marcasse. Escolheu o bigode mais conhecido no mundo inteiro, o bigode do vagabundo Carlitos, que era conhecidíssimo em toda parte do mundo, em todas as idades. E quando ele já era dono da Alemanha, nós aqui no Brasil, querendo ridicularizar Hitler, fingíamos que também tínhamos um bigode e pegávamos um pente e botávamos assim e fazíamos as maiores palhaçadas contra o demônio. Mas Chaplin vingou-se do uso indevido do seu bigode por Adolf Hitler e fez O Grande Ditador. A vitória do riso contra a barbárie. A preparação do roteiro levou 2 anos e o filme só começou a ser filmado justamente dias depois da Inglaterra e França entrarem na guerra contra a Alemanha em protesto contra a invasão da Polônia. O filme conta a história de um humilde barbeiro judeu que vive num gueto de uma cidade alemã, mas que é confundido com um ditador, Adenoid Heinkel. Qualquer semelhança não é casualidade. Hitler viu o filme 2 vezes e ficou furioso ambas as vezes. Afinal, os Estados Unidos e a Alemanha ainda mantinham relações diplomáticas e o ditador considerou o filme como uma agressão. As alusões eram diretas demais. Hitler era Adenoid Heinkel, Göring era Hering, arenque, Goebbels era Gabisch, lixo. Ele foi um visionário, realmente, né? Em 1938, 39, já está produzindo, fazendo, para exibir em seguida um filme como O Grande Ditador, e o sujeito já tem que ter uma ideia do que está acontecendo ao seu redor, uma ideia muito forte. Muito grande. Muito grande. Ele investe bastante dinheiro nesse filme, os filmes dele eram bastante econômicos, né, de modo geral. Investimentos modestos, ele investe bastante dinheiro nesse filme, que seria um risco, né? Não se podia, quer dizer, possivelmente não seria um sucesso comercial, poderia até ter restrições de lançamento de exibidores, nesse clima de isolacionismo, etc. Né?
E o filme, afinal de contas, fez um sucesso extraordinário. Eu vi o filme várias vezes, né? E realmente, assim, me dei conta de que é uma das obras-primas do Chaplin, se não é a obra-prima dele, né? Porque realmente ali, naquele momento, né, foi um filme de alerta, né? Inclusive para a intelectualidade, grande parte da qual se deixou enganar pelo nazismo. Chaplin usou e abusou do som e da palavra falada. Há dois discursos. Um deles, do ditador Hinkel, uma sátira em alemão caricatural, imitando as falas delirantes e histéricas do Führer. O outro, naturalmente em inglês, é pronunciado através do rádio, pelo barbeiro judeu fingindo que é o ditador. Dirigido à sua amada Hannah, que na realidade era a então mulher de Chaplin, a lindíssima e rebelde Paulette Goddard. Um dos textos mais bonitos do cinema. 6 minutos de amor à humanidade, de fé e esperança. Aquele discurso final que é um credo humanista, uma das coisas mais belas que eu conheço na minha vida. Ouvi ler aquele texto do Chaplin e a maneira como ele filma aquilo, né? A jovem judia prostrada, considerando-se infeliz, derrotada, num plano muito íntimo, pessoal, e a ênfase que ele coloca nas palavras, Ana, olha o futuro, sabe, assim, uma convicção de que o cinema tinha um papel a representar na luta contra o nazismo. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Quando os submarinos alemães começaram a afundar barcos brasileiros, há muito estávamos em guerra. E quando os nossos pracinhas, marinheiros e aviadores entraram em combate, já éramos veteranos, treinados pelo cinema. No terceiro episódio da nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, a luta contra o fascismo num regime que nasceu fascista. Não perca, dia 3 de novembro,